Raízes pares e raízes ímpares. Veja só, vai acontecer um detalhe interessante nas raízes que tem o índice par. A raiz quadrada, na raiz quarta, nas raízes sextas, oitavas e por aí vai. Quando a raiz tiver um índice par, eu quero que você perceba nesses três exemplos A, B e C aqui que eu coloquei no lado esquerdo desse slide. Veja só. Aqui na letra A eu tenho a raiz quadrada de 16. O número que multiplicado por ele próprio duas vezes, que dá 16, é o 4. 4 vezes 4 dá 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Ok, aqui tudo bem. Na letra B eu tenho a raiz quarta de 10.000. O número que multiplicado por ele próprio 4 vezes, que dará um resultado de 10.000, é o 10. Aqui está a nossa demonstração. Agora veja este exemplo C aqui, que nos dá um grande problema. Nós temos a raiz quadrada de menos 4. E a resposta é não existe, como vocês podem ver aqui. Por que que não existe? Você poderia me perguntar, professor, mas não é menos 2? Não. Veja só por que não é menos 2 e por que não existe. Veja só. Aqui é uma raiz quadrada, é um índice 2, é um índice par, certo? Então você tem que achar um número que, multiplicado por ele próprio duas vezes, nesse caso, nesse exemplo, tem que dar menos 4. E é aí que mora o problema, porque não existe esse número. Se você pegar o 2, quanto que é 2 vezes 2? O 2 multiplicado por ele próprio duas vezes. Ora, dá 4. Não dá menos 4. E o menos 2, professor? O menos 2 não vai dar menos 4? Não. Lembre-se do jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Então, menos 2 vezes ele próprio duas vezes vai dar 4 positivo, perdoe. Ok? Então, não existe nenhum valor que, multiplicado por ele próprio duas vezes, dará menos 4. Portanto, a resposta é não existe. E isso também vai acontecer com raízes aonde o índice são números pares. Por exemplo, numa raiz quarta também não vai existir de números negativos. Numa raiz sexta, com o índice 6 aqui, também não vai haver de números negativos. E por aí vai. Então, nas raízes pares, não existe resultados para números negativos. Ok? Já nas raízes ímpares, nós não iremos ter essa restrição. Nós não vamos ter esse problema. Veja, por exemplo, no exemplo da letra A. O exemplo da letra A, nós temos raiz cúbica de 8, que é um número positivo, sem problema. O número que multiplicado por ele próprio 3 vezes, veja aqui, ó, 3 vezes, é o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E a raiz cúbica de menos 8? Tem algum número que multiplicado por ele próprio 3 vezes vai dar menos 8? Está aqui, ó. É o menos 2. Vamos comprovar? Nós temos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui dá menos 8. Por que que é verdade? Você tem que lembrar do jogo de sinal, da regrinha de sinais também e da multiplicação, que isso é importante. Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. 4 positivo, vezes menos 2 negativo, mais vezes menos dá menos. E 4 vezes 2 dá 8. Então, existe raízes de números negativos para índices ímpares. É isso que eu quero dizer. A mesma coisa na letra C. Eu tenho raiz quinta de menos 32, que é igual a menos 2. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar o menos 2 e multiplicar por ele próprio 5 vezes, você vai chegar no número menos 32, que é o radicando dessa raiz aqui. Ok? Só repetindo, ó, nas raízes de índices ímpares,
nós percebemos que não há nenhuma restrição quanto ao sinal do nosso radicando aqui, que é esse número que fica aqui, certo? Então, resumindo aqui essa parte. Para raízes de números pares, nós não vamos ter resultados para radicandos negativos. Quando tivermos índices ímpares, nós poderemos ter sim resultados para números negativos. Como por exemplo aqui na raiz de menos 8 na letra B. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2, pois menos 2 vezes ele próprio 3 vezes dá menos 8.